Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Bem, agora naturalmente está se discutindo muito sobre a proposta dos Estados Unidos da América e a resposta da Ucrânia e dos europeus a essa proposta. E há muitas especulações, muita conversa, e eu, para ser honesto, ouvi várias e ainda assim não entendi. Por isso, acho que entre vocês também há alguns que não entenderam muito bem. Por isso, proponho o seguinte. Aqui eu tenho a tradução das principais condições que os Estados Unidos da América apresentaram. E na outra tela eu tenho a reação da Ucrânia. E vamos tentar comparar para que possamos entender por nós mesmos. Aqui está a tradução do que são chamadas as principais condições que foram propostas pelos Estados Unidos da América para encerrar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então estamos em abril de 2025 e a cessação do fogo e as questões territoriais são o primeiro ponto que foi tratado imediatamente. Cessar fogo incondicional e imediato na linha de frente atual, o que na prática congela o conflito. Faz sentido? Nenhum país pode avançar sobre o outro, pelo menos por agora. No nível de fornecimento de armas à Ucrânia, que o Biden deu a eles, e enquanto continuarmos automaticamente a fornecer, nada mais pode ser feito. Se pararmos de fornecer armas, a Rússia avançará. Se aumentarmos o fornecimento de armas, a Ucrânia avançará, mas esse é o equilíbrio completo, por assim dizer. Ou seja, um congelamento imediato, pois vocês mesmos não podem agir. Segundo, o reconhecimento de jure pelos Estados Unidos da América, ou seja, os Estados Unidos da América reconhecem a soberania russa sobre a Crimeia. Em 2014, ele foi anexado, como sabemos, sem um único tiro. E a Ucrânia não estava pronta para a guerra, não havia exército, não havia indústria, não havia. E, digamos assim, aconselhados, pelo que entendi, por alguns bem-intencionados dos Estados Unidos, disseram: deixa para lá, não resistam aí. E a Ucrânia decidiu não resistir. Mas aqui o reconhecimento é com os Estados Unidos da América, ou seja, não é a Ucrânia. E o reconhecimento, e sim com os Estados Unidos da América. Ok, de fato. Reconhecimento do controle da Rússia sobre a maioria dos territórios ocupados desde 2022, incluindo quase toda a região de Lugansk e as partes ocupadas das regiões de Donetsk, Kherson e Zaporizhia. Ou seja, o que aconteceu na Coreia quando ela foi dividida em duas partes, em norte e sul. Não houve assinatura da paz, mas um acordo sobre um cessar-fogo temporário foi estabelecido, com o entendimento de que nós não podemos mover vocês e vocês não podem nos mover. E a Ucrânia recupera alguns territórios, incluindo a península de Kimburn, Kakhovka, Sen. A usina nuclear de Zaporizhia, chamada Zaporizhia Atomic Energy Station, ficará sob a administração dos Estados Unidos da América, fornecendo energia elétrica tanto para a Ucrânia quanto para a Rússia. Bem, entendi. Ou seja, para quê? Pelo que eu entendi. Não sei para onde vão puxar, mas de qualquer forma, os russos e ucranianos vão dizer que não vão fornecer energia um para o outro, vai ser a mesma coisa dos dois lados. Por isso, os Estados Unidos da América dizem: nós vamos assumir, ou seja, nós vamos garantir a segurança e, por assim dizer, a isocelicidade. Agora, garantias de segurança e condições políticas. E a Ucrânia se compromete a desistir da intenção de entrar na OTAN, mas pode continuar o caminho para a adesão à União Europeia. Ok, eu já falei muitas vezes, Deus me livre para a Ucrânia. Bem, ou seja, de novo, para mim, por assim dizer, isso é problema deles. Mas se eu estivesse fazendo atividade política lá na Ucrânia, eu resistiria muito fortemente a isso. Eu já expliquei o porquê. Assim, a Ucrânia recebe garantias de segurança de coalizões de países europeus e de quaisquer outros estados, não através da OTAN. Bem, ok, ou seja, os Estados Unidos não querem, os Estados Unidos e o Canadá não querem que a gente se envolva nisso, e os outros, se não quiserem, que deem quaisquer garantias de segurança. Monitoramento do cessar-fogo pelos Estados Unidos da América e Europa, seguido de negociações técnicas.
ok? Ou seja, nós monitoramos o cessar-fogo, mas se a Rússia retomar alguma coisa, então existe uma coalizão de países europeus e outros, não através da OTAN. Então, em seguida, economia e reconstrução. Implementação do acordo sobre recursos minerais entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia, bem como a ampliação da cooperação econômica. Na minha opinião, é ótimo para a Ucrânia. A reconstrução completa da Ucrânia com compensação financeira é possível talvez por meio dos ativos russos congelados. Não acho que a Rússia vai concordar com isso. Tudo o que aconteceu antes, por assim dizer, bem, ali vão negociar de um lado para o outro. Mas aqui estou revisando novamente, não vejo nada aqui a que a Rússia resistiria fortemente. Que vão pegar o dinheiro russo e com esse dinheiro vão compensar. Como se fosse para reconstruir a Ucrânia. Eu acho que a Rússia não vai aceitar isso. A retirada gradual das sanções dos Estados Unidos da América contra a Rússia, sob a condição de um acordo de paz, com a possibilidade de restaurá-las caso o acordo com a Rússia seja violado. Bem, novamente, provavelmente faz sentido, mas eu acho que, de novo, com a Rússia haverá todo tipo de problemas aqui. Principalmente será com compensação financeira. Bem, além disso, por assim dizer, sempre é possível organizar a retirada das sanções de uma forma que satisfaça ambos os lados. E por enquanto, digamos assim, não vejo nada de especialmente ruim, eu não vejo, embora eu entenda que os ucranianos encontraram. Não vejo nada assim como a gente costuma dizer, por assim dizer, ou lá, por assim dizer, não sei lá, por assim dizer, ou seja, algo que pudesse quebrar sim o acordo. Outras disposições. A Rússia se compromete a devolver as crianças ucranianas deportadas ilegalmente, os civis detidos, realizar a troca de todos os prisioneiros, todos por todos. Bem, sim, por assim dizer, não é 100%, mas todos por todos. A Ucrânia recebe acesso irrestrito ao rio Dnieper. Sim, pode-se dizer que sim. Eu, para ser honesto, nem sabia que nessa variante a Ucrânia estava isolada, simplesmente não olhei para o mapa desse ponto de vista. E essa sensação geral, por assim dizer, a Ucrânia teoricamente deveria estar satisfeita. Do meu ponto de vista, mas certas coisas que, por assim dizer, serão, claro, objeto de negociação. Como vão mudar, como vão retirar as sanções ali, mas o maior problema será com a Rússia, com a compensação financeira. Bem, agora vamos à reação da Ucrânia à proposta de paz dos Estados Unidos da América. Ou seja, estamos em abril de 2025 e as primeiras linhas. A Ucrânia rejeitou categoricamente a proposta de paz dos Estados Unidos da América em sua forma atual, considerando-a claramente favorável à Rússia e contrária aos interesses fundamentais e à soberania da Ucrânia. Bem, não me pareceu assim, mas eu estou de fora e eles estão por dentro, certo? Principais pontos da posição ucraniana. Primeiramente, concessões territoriais. As autoridades ucranianas são categoricamente contra qualquer reconhecimento formal ou informal da soberania russa sobre a Crimeia ou outros territórios ocupados desde 2014 e 2022. E não se trata de a Ucrânia reconhecer, trata-se de os Estados Unidos da América reconhecerem. E eu entendo que eles podem resistir lá, esses são os ucranianos e outros, mas não é o reconhecimento deles. Se eles conseguirem algum dia reconquistar ou de alguma forma trocar ou comprar de volta ou algo assim, isso já é outra história. Bem, eles não querem que os americanos reconheçam. Aliás, está escrito lá que ninguém mais, nem a Europa, nem o Japão, nem a China. Então, Kiev insiste que a discussão sobre o status desses territórios só é possível após o cessar-fogo total e incondicional, e considera inaceitável o reconhecimento explícito das conquistas russas proposto pelos Estados Unidos da América. Isso eu não entendi. Discutir o status do território, ou seja, um cessar-fogo total e incondicional. Mas para que a Rússia iria querer isso?
Ou seja, não faz sentido algum. É necessário sempre considerar ambos os lados. Entendo o seu ponto de vista, mas considerando o que os outros desejam, a Rússia está em uma situação mais favorável que a Ucrânia. E não é preciso pedir armas a ninguém, e também não é necessário, por assim dizer, se preocupar com o número de soldados. Eles têm uma quantidade significativamente maior do que a Ucrânia, então parece que é assim, embora seja preciso, ainda mais porque cerca de 10 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia. Cerca de 1 milhão de convocados fugiram da Rússia, mas isso é uma porcentagem muito menor comparado à Ucrânia. Ou seja, em outras palavras, quando a Rússia atira, avança, mata e assim por diante. Ou seja, assim dizendo, eles, do ponto de vista deles, vão conseguir mais do que se pararem. Se eles pararem, e ainda por cima de forma incondicional, ou seja, sem nenhuma condição de cessar fogo, então, bem, para o país que é a Rússia, não faz sentido fazer isso. Essa não é uma declaração totalmente correta, me parece, da Ucrânia. Ok, garantia de segurança. Na proposta de resposta, a Ucrânia exige garantias de segurança confiáveis de uma coalizão de países europeus e outros países. E o que isso significa? Bem, foi dito assim, eu acho, sim. Mas não às custas do direito da Ucrânia de ter um exército ou indústria de defesa forte. Lá não foi mencionado isso. A Ucrânia rejeita quaisquer limitações ao número ou às capacidades de suas forças armadas, que, segundo relatos, teriam sido sugeridas na proposta dos Estados Unidos da América. Ou seja, segundo rumores, algo aconteceu e a esse boato o governo da Ucrânia ou alguém lá respondeu. Bem, acho que não é preciso responder a boatos. Existe um determinado documento, nele algo está dito. Nele não está dito que a Ucrânia deve reconhecer a Crimeia. Nele não está dito que a Ucrânia deve limitar o número de soldados. No passado, a Rússia exigiu algo em algumas ocasiões. Deixa para lá. Então estava previsto na proposta dos Estados Unidos da América. Primeiro cessar-fogo, depois negociações. A Ucrânia e os parceiros europeus insistem que um cessar-fogo total e incondicional deve preceder quaisquer negociações sobre questões territoriais e políticas. Entendo que eles querem isso, mas se estivessem em posição vantajosa, como diz Trump, eles teriam. Cartas de trunfo são uma coisa, mas como eles... Desculpe, não tem cartas de trunfo, então é só apostar. Você sabe perfeitamente que a Rússia não vai aceitar isso, você sabe com certeza. Ou seja, essa proposta é repetida assim mais 2 vezes, por assim dizer, e lá e aqui se fala que a Ucrânia não pretende parar. Na minha opinião, não há intenção de oferecer à Rússia algo aceitável para ela. Então, só depois da suspensão das hostilidades, a Ucrânia está pronta para discutir o status das regiões ocupadas, usando a linha de frente atual como ponto de partida. Ou seja, eles querem expulsar as tropas russas do território da Ucrânia, usando não suas próprias forças armadas, que não conseguem fazer isso, mas de alguma outra forma. Ou seja, alguém no lugar deles deveria forçar a Rússia a sair, entender? Sem restrições para alianças, embora a contraproposta ucraniana não insista na entrada imediata na OTAN, ela também não exclui isso no futuro. Então, de novo, para que isso é a Rússia? Eu não estou do lado da Rússia. Eu só, quando negociei muitas vezes, entrei em muitos acordos. Elas variaram de médias a bastante grandes, e eu negociei com pessoas sozinhas, com grupos, com comitês e coisas do tipo. E, além disso, eu também já atuei, por assim dizer, como árbitro. Ou seja, bom, talvez não como árbitro, mas como mediador. Então, eu meio que entendo aproximadamente como as pessoas pensam. Se eu não preciso disso de jeito nenhum, se eu fizer isso, não vou ganhar nada. Mas se eu não fizer, eu tenho vantagens. Por que eu faria isso? Bem, é isso. Em outras palavras, a resposta da Ucrânia é mais ou menos assim. Sim, não pretendemos assinar nenhum cessar-fogo, não pretendemos parar nada. Que eles vão embora e nós vamos continuar com tudo. Então isso não exclui essa possibilidade no futuro? Imediatamente não, mas amanhã nós entraremos na OTAN.
A Rússia, por causa disso, dizem, pelo menos ficou agitada de novo, né? A verdade, a mentira, não sabemos, dizem a verdade. Os ucranianos não sabemos a verdade. Os japoneses não sabemos a verdade. Os franceses não sabemos. Sim, a Rússia diz, nós ficamos agitados por causa da OTAN. Então, e a Rússia está ganhando a guerra, ocupou cerca de 20% da Ucrânia. E a Ucrânia impõe a condição, parem imediatamente, sem quaisquer condições, cessar fogo incondicional. E então conversaremos com vocês sobre isso. Bem, imediatamente nós não vamos entrar. A OTAN não aceitará vocês imediatamente. A Hungria não os quer e a América não permitirá sua entrada. E o Estatuto da OTAN diz que vocês não têm o direito de entrar enquanto estiverem em ações militares com a Rússia. Isso não passa de conversa, não é uma concessão de fato. A devolução dos deportados e prisioneiros parecia estar normal. A Ucrânia exige que a Rússia devolva incondicionalmente os deportados ilegalmente. Ou seja, eles precisavam obrigatoriamente escrever no texto deportados ilegalmente para irritar os russos. Eu entendo. Ou seja, para vocês não é necessário devolver as crianças. O importante é contar para o mundo inteiro e irritar os russos. Falando de crianças ucranianas deportadas ilegalmente e civis detidos. Também realizou uma troca de todos os prisioneiros pelo princípio de todos por todos. Ou seja, tudo o que eles acrescentaram foi sem dúvida sobre os deportados ilegalmente. Jardim de infância. Restauração e compensação. A Ucrânia insiste novamente. Eu entendo que as pessoas estão emocionadas, mas poxa vida. Bem, quando você está à frente de um estado ou à frente de uma grande empresa ou de uma grande organização, você passou por uma certa escola, você precisa saber se elevar acima das emoções. Bem, às vezes dá vontade de pegar uma cadeira e bater na cabeça de alguém, ou então usar um martelo em algum lugar. Mas você não faz isso, né? Porque entende que não deve fazer isso, né? Porque senão vai ficar ainda pior. Ou seja, as crianças não conseguem se segurar e fazem xixi nas calças, mas os adultos devem saber se controlar. Assim, a Ucrânia insiste na restauração total da compensação financeira pelos danos causados pela guerra. Lá estava escrito apenas a palavra completa, não foi inserido na forma completa. Incluindo o uso de ativos russos congelados. Ou seja, eles querem incluir esse ponto agora mesmo. Não pode ser às custas de, mas obrigatoriamente incluindo o uso. Mas esse já é o terceiro ponto na resposta deles, que não vai permitir chegar a um acordo com a Rússia. E pede a continuação da cooperação econômica com os Estados Unidos da América. Ele pede, mas os Estados Unidos da América, a meu ver, estão propondo, desculpe, mas isso é infantil. Sanções. A Ucrânia e seus aliados propõem a retirada gradual das sanções dos Estados Unidos da América e da Europa contra a Rússia somente após o alcance de uma paz duradoura. Defina a paz duradoura. Não entendo o significado disso. Há a possibilidade de restabelecer algo se o acordo com a Rússia for violado. Bem, na minha opinião, tudo continua igual, exceto pela paz duradoura. De novo, é uma condição que deve ser discutida nas negociações e não imposta. Bem, não sei. Posição da Ucrânia. Autoridades ucranianas caracterizaram o plano dos Estados Unidos da América como oferecendo benefícios claros e tangíveis para a Rússia, sem garantias claras para a Ucrânia. O presidente Zelensky voltou a enfatizar que a Ucrânia não aceitará nenhum acordo que legitime a ocupação russa de terras ucranianas, chamando tal proposta de linha vermelha. Em que sentido? Ou seja, se a Rússia não sair do território da Ucrânia, ela não vai sair até que seja expulsa de lá. Ou seja, né, ou as forças militares ou algo assim acontece que faz com que a Rússia de cabeça baixa fuja de lá. Não sei, talvez um ataque da China contra a Rússia daquele lado. Tudo bem, vamos tentar. Então, é assim, um contra o outro, então a questão da Crimeia e dos territórios ocupados. A América diz que reconhece, mas Crimeia e territórios ocupados não estão escritos corretamente. A América reconhece a Crimeia como russa, e o resto, de fato, o reconhecimento
do controle da Rússia, ao que a Ucrânia responde que não reconhece a soberania russa. O status será discutido após o cessar-fogo. Ok, ou seja, cessaram o fogo, cessar-fogo incondicional. E há um mês para isso, sim, e durante esse mês a Rússia está lá descansando, trazendo novas tropas, trocando, consertando, equipando o exército com novos equipamentos, tudo isso. E exatamente em um mês estará pronta para avançar ainda mais poderosamente para dentro da Ucrânia. E nesse tempo estão negociando ou não estão negociando? A Rússia é conhecida por adiar, digamos assim, as negociações. A China adia, a Rússia adia, até mesmo os árabes adiam, porque ficam pensando, de quem é? Então, o imperador vai morrer, o número de habitantes lá, por assim dizer, vai diminuir. Garantia de segurança, garantia de limitação do exército, né? O que isso significa? Esse é um método de garantia de limitação do exército. Garantias, limitações ao exército. Não me lembro. Vamos verificar o que aconteceu nos Estados Unidos da América. Mais uma vez, os Estados Unidos da América propuseram limitar o exército ucraniano. Se propuseram, eu não vi, peço desculpas. De fato, retorna garantias de segurança, recebe garantias de segurança, não há nada, nada foi dito. A garantia de segurança é a recusa de tentar ingressar na OTAN. Recebe uma garantia de segurança da coalizão de Estados europeus e de outros países. Monitoramento dos Estados Unidos da América, negociações técnicas subsequentes. Ou seja, na minha opinião, não houve nada disso. Aqui está. E a Ucrânia diz que são confiáveis. Restrições confiáveis. Bem, tudo bem, cessar fogo não, imediato, depois negociações, diz o lado americano. E a Ucrânia responde, completo e incondicional antes das negociações. Bem, imediato e depois negociações, e completo, incondicional e depois negociações. Acho que é a mesma coisa. Embora talvez eu esteja enganado. Então, a adesão à OTAN, a Ucrânia está desistindo da intenção de entrar na OTAN. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos, certo? Então, pode ser que não exista mais a Rússia, pode ser que a Ucrânia seja outra coisa, não estou falando da Rússia. Então, a Ucrânia diz que não é imediatamente, mas não está descartado. Ou seja, de novo, é um pano vermelho na frente da Rússia. Os Estados Unidos da América mencionam a retirada gradual das sanções, condicionada à paz. Os ucranianos acrescentaram que a retirada gradual deve ocorrer após uma paz sustentável. Ok, então, restauração e compensação. Os Estados Unidos falam em compensação. A fonte ainda não está clara, né? A Ucrânia fala em compensação total pelo uso dos ativos congelados da Federação Russa. Deportação e prisioneiros. A América diz que é obrigatório incluir, e a Ucrânia fala em retorno incondicional e troca de todos por todos. Absolutamente a mesma coisa, só que com palavras mais longas e soando mais ameaçador. A Ucrânia, em coordenação com parceiros europeus, insiste na garantia da soberania, integridade territorial e segurança de longo prazo, e se opõe a qualquer acordo que formalize as conquistas territoriais da Rússia. Bem, tudo bem, formaliza. Quer dizer, naturalmente, que a Ucrânia deve reconhecer, sim, ou talvez, digamos assim, estamos falando de alguns acordos internacionais e outras coisas do tipo. Mas, na minha opinião, a conversa foi apenas sobre os Estados Unidos da América e apenas sobre a Crimeia. Entendo que após os Estados Unidos da América reconhecerem a Crimeia, será difícil devolvê-la. Mas, honestamente, aqui a conversa é sobre continuar lutando com armas desconhecidas, sem saber por quanto tempo. E parece que, se as armas continuarem vindo na mesma quantidade que com o Biden, ou até menos, ou se não vierem mais, ou só vierem da Europa, então a Ucrânia vai resistir por bastante tempo, mas
no fim das contas, vai acabar ficando sozinha contra a Rússia. E provavelmente dentro de meio ano, 1 ano, no máximo 2, vai deixar de existir como país independente. E depois disso, a Rússia, o Kremlin, vai decidir se vai dividir o país, declarar dependência, transformar parte da Ucrânia em parte da Rússia ou algo parecido. E se começarem as negociações, então, e pelo menos de fato, 80% do país vai continuar independente, 20% vai continuar sob opressão, sob julgo, sob ocupação e coisas do tipo, e a Crimeia vai deixar de ser ucraniana, mas a Ucrânia nem mesmo reconhece isso. Mas me parece que já disse isso, que os representantes ucranianos da Ucrânia, ao fazer todas essas exigências, entendiam claramente que estavam interrompendo, parando, não dando a possibilidade de continuar as negociações. Porque a Rússia naturalmente responderá a isso de forma compreensível. E eu acho e temo que o seguinte acontecerá. Entendendo como o Rubio acabou de dizer, ou talvez seja isso. Vence disse que se descobrirmos agora, nos próximos 2 ou 3 dias, que a Ucrânia e a Rússia estão muito distantes uma da outra, e nós vamos entender que não conseguimos, em 100 dias, nos primeiros 100 dias da nova Casa Branca, organizar pelo menos um cessar-fogo, nem estou falando de paz, então provavelmente vamos sair, nós não podemos fazer nada, resolvam vocês mesmos. Até logo, aqui está a Europa, resolvam todos os seus problemas sozinhos. Eu não vejo na proposta da Ucrânia a sensação de que isso possa acontecer. Eles ainda acham que Trump está blefando e que por algum motivo, tipo a popularidade no país, o desejo de vencer em 2026 e assim por diante, por causa de tudo isso, ele não vai fazer o que está dizendo. Quero chamar a atenção de vocês, senhoras e senhores, que geralmente, normalmente, 40%, 45%, no máximo 50% do que os presidentes prometem, eles realmente cumprem. Trump é uma pessoa absolutamente única nesse sentido, porque durante o seu mandato anterior, ou seja, quando ele foi o 45º, sim, presidente 45º, ele cumpriu 72% do que prometeu e o restante ele tentou. E por uma série de razões. Às vezes a traição dos seus, lá está o McCain, às vezes tem outra coisa, né? Às vezes ele não calculou bem suas forças, como com o muro, né? Mas ele não conseguiu, ele sempre tentava fazer. Ou seja, o que ele promete, ele faz. Nem sempre ele consegue. Portanto, se Trump e depois dele mais 3 de seus colaboradores, Carol Levitt, J.D. Vance e Mark Rubio, dizem a mesma coisa. Então, muito provavelmente, essa é uma decisão conjunta deles. Ou seja, se entendermos que não poderemos receber essas pessoas se elas não demonstrarem vontade ou intenção de parar o massacre, então, no final das contas, isso fica a milhares de quilômetros de distância de nós. E se vocês realmente querem continuar se matando uns aos outros, então continuem. Quando vocês se recuperarem, venham até nós, tentaremos ajudar vocês quando estiverem prontos. Isso é muito reconfortante, sim, o fato de termos passado por isso juntos com vocês. Eu não sei se a Rússia já reagiu ou não. Sinceramente, não vi, pois ao que me parece, formalmente isso ainda não foi enviado para a Rússia. Embora, claro, o Vitkov provavelmente mostrou lá, consultou, conversou, e eu acho que o que está escrito é resultado de 3 ou 4 visitas do Vitkov. Eles conversaram com Putin por 3 ou 4 horas, várias vezes. Putin estava lá, veja quanto tempo. Eu não estou sendo irônico agora. Se eu gosto ou não do presidente, do chefe de Estado, especialmente de um grande, ele tem uma quantidade enorme de tarefas. Se ele se concentra em algo específico, isso significa que é incrivelmente importante. Eu acho que isso é incrivelmente importante. Talvez não seja exatamente como os ucranianos gostariam, mas é incrivelmente importante para Putin, para o Kremlin, para a Rússia e para a população desse país. Tudo certo, senhores, está resolvido. Se vocês tiverem alguma consideração sobre isso, escrevam. Eu sempre leio com prazer os seus comentários, observações e tento respondê-los. Até logo.